Bom, você já tem então o seu relatório do DISC, você já sabe quais são as predominâncias de modelos mentais. Nós já falamos um pouco sobre o que significa cada uma das letras do DISC, o que significa ser alguém predominantemente dominante, ou influente, ou estável, ou analítico. E agora eu gostaria de mostrar para vocês como é que isso funciona, num perfil puro ou num perfil cruzado. Quais as possibilidades? Quais são os modelos mentais desses cruzamentos de perfis? Então, eu estou gravando aqui novamente para que eu possa compartilhar com vocês a tela para fazer mais sentido do que você só ter um material estático nas suas mãos. Apesar de que esse material também está disponível para você ali no material da aula que nós estamos trabalhando aqui com o DISC, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela e nós vamos falar um pouco sobre esses perfis. Bom, então nós temos aqui um quadro comparativo, um quadrante novamente, para que nós possamos entender um pouco mais sobre como é cada um dos perfis e quais são as possibilidades e as raridades dentro do mapeamento de modelos mentais. Então, nós temos aqui o DISC, né? Dominantes, influentes, estáveis e analíticos. Então, eu gostaria que vocês observassem o que tem de comum e o que tem de oposição entre esses perfis. Então, nós vamos olhar aqui embaixo, dominantes e analíticos. Os dominantes e analíticos têm em comum foco nos objetos e tarefas e a necessidade de significância, de significado. Então, quando eu tenho um dominante e um analítico, eu sei que eles vão focar no trabalho, o foco deles é objetivos, os objetos, né? Aquilo que ele está fazendo, as tarefas, as metas a serem cumpridas e não nas pessoas. Outro ponto em comum dos dois perfis é que os dois têm necessidade de que aquilo faça sentido. Então, se você pede para um dominante ou para um analítico fazer algo que para ele não faz sentido, provavelmente ele vai se negar a fazer, demorar a fazer ou questionar a respeito do que está sendo pedido. Então, os dois são muito questionadores, os dois são muito racionais. Então, nós vamos ter aqui, nesses dois perfis bastante racionais que tem, né, recebe uma tarefa, um objetivo, uma meta a ser cumprida, é para isso que eles olham. Dificilmente eles vão focar nas pessoas. Isso é o que eles têm em comum. O que eles têm de divergente? O dominante, ele tem necessidade de variação. Ele gosta de novidades, gosta de coisas novas, de desafios novos. Por isso que eles se sentem tão bem, né, de maneira até confortáveis diante desses desafios. E são bastante decididos, são bastante ambiciosos, então novos projetos chamam muito a atenção dos dominantes. Contudo não, corta. Por outro lado, os analíticos sentem necessidade de segurança. Então, eles não gostam dessa variação, dessas novidades. Ele prefere aquilo que ele já domina. Na verdade, tem um outro ponto interessante aqui, que está atrelado a esse, que os analíticos são pessoas mais teóricas. Eles preferem compreender muito bem aquele conteúdo para depois aplicar aquele conteúdo. Os dominantes já são pessoas práticas, querem que as coisas saiam, né? Inclusive preferem conteúdos, né? Vão estudar, preferem conteúdos mais práticos do que os teóricos dos analíticos. Os dominantes são pessoas mais extrovertidas, ao contrário dos analíticos, que são pessoas totalmente introvertidas. Se nós fôssemos alinhar aqui, vamos ter uma aula ainda sobre isso. Se nós fôssemos alinhar aqui
uma relação entre os modelos do DISC e os de forças pessoais, nós entenderíamos que os analíticos ficam lá naquela parte de baixo das forças intrapessoais, enquanto os dominantes preferem, né, se sentem mais à vontade nas forças interpessoais. Mas nós vamos deixar isso para outra aula. Então, voltando, o que os dominantes e os analíticos têm em comum está aqui, e o que eles divergem está aqui na extremidade. Dominantes, variação, práticos, extrovertidos, analíticos, segurança, teóricos e introvertidos. Vamos agora comparar dominantes e influentes. O que dominantes e influentes têm em comum? Eles têm a extroversão. Tanto os dominantes como os influentes gostam muito de conversar, gostam muito de falar sobre si, gostam muito de lugares mais animados. Eles são práticos, não gostam muito de teoria, preferem aquilo que é aprendido na prática, estudos de caso, hands-ons, né? Tudo que é muito prático, o dominante e o influente se dá muito bem. Eles também gostam de variação, gostam de estar cada dia num desafio novo. Porém, em que dominante e influente se distanciam? Os dominantes, nós já falamos, têm foco nos objetivos, nos objetos e nas tarefas, e não nas pessoas. Os influentes têm foco nas pessoas e nos relacionamentos. Então, o influente é aquele que gosta de se comunicar, gosta de estar com outras pessoas, são muito mais emotivos, muito mais emocionais, estão lá na linha do emocional, enquanto os dominantes estão mais na linha do racional. Os influentes, aliás, vamos por aqui embaixo. Os dominantes têm necessidade de significado, de significância para tudo que eles vão fazer. O influente tem necessidade de conexão. Então, o influente é aquele que se dá bem em atividades, em profissões que geram conexão. Eles vão se dar muito bem nos departamentos pessoais, vão se dar muito bem com vendas, no atendimento ao público, porque ele precisa dessa conexão. Ao contrário do dominante, que não tem a necessidade, não tem essa necessidade porque ele não foca nas pessoas, ok? Então, aqui, convergência entre dominantes e influentes, e aqui, aquilo que há distanciamento, divergências entre dominantes e influentes. Vamos analisar os influentes com os estáveis. Os influentes e os estáveis têm em comum o foco nas pessoas e relacionamentos e a necessidade de conexão. Os dois são extremamente emotivos, são extremamente voltados para as pessoas, gostam de estar com pessoas, gostam de se relacionar, se dão muito bem em atividades, profissões, funções em que há relacionamento, conexão com as pessoas. Vendas, novamente, departamento pessoal, atendimento ao público, trabalhos em equipes, são muito bem vistos pelos influentes e os estáveis. Agora, que influentes e estáveis têm de divergentes? Os influentes são extrovertidos, como nós já vimos, enquanto os estáveis são completamente introvertidos. Os influentes são práticos, gostam de praticidade, de atividades práticas que não envolvam muito teoria. Aliás, os influentes não têm nenhuma paciência com teoria, porque eles querem falar o tempo todo, querem se expor o tempo todo. E os estáveis são teóricos. Os influentes têm necessidade de variação, enquanto os estáveis precisam de segurança. Aliás, os que mais precisam de segurança, talvez, nesse grupo sejam os estáveis. Por quê? Como eles têm necessidade de conexão, têm foco nas pessoas e nos relacionamentos, eles temem muito pela insegurança.
por aquilo que é variação. Eles não gostam de variações. Isso deixa o estável completamente inseguro. Então, variação de relacionamentos, variações de mudança de grupos, né, de equipes, mudam as equipes, o estável já sofre. Variação de tarefas, o estável já sofre. Então, pessoas estáveis, assim como as influentes, gostam do trato com as pessoas. Só que os estáveis são, como são leais, como são equilibrados, como são conservadores, eles preferem aquilo, as atividades mais teóricas, as atividades mais rotineiras, em que eles dominem a situação, dominem o conhecimento acerca daquela atividade. E aí, para finalizar, entre estáveis e analíticos, qual é a relação entre eles? Justamente esse ponto da introversão, da teoria e da necessidade de segurança. Isso é o que une estável e analítico. Eles são muito parecidos. Os estáveis são quietinhos, os analíticos também. Os estáveis gostam de entender a teoria, de estudar muito o material teórico, os analíticos também, e os dois precisam de segurança. O que diferencia estáveis e analíticos? Primeiro, estáveis estão focados nas pessoas e nos relacionamentos, e os analíticos nas tarefas, nos objetivos, naquilo, na sua função. Os estáveis necessitam de conexão e os analíticos de significado diante daquela tarefa que ele tem a cumprir. Então, essa é a diferença entre eles. Quais são os cruzamentos mais comuns, ok? Quais são os cruzamentos mais comuns? O que é um cruzamento, antes de nós irmos para frente? É ter primeiro, né, primeiro colocado de predominância dominante e o segundo influente. Isso é um cruzamento. Eu não sou uma pessoa única, exclusivamente dominante. Um perfil puro é um perfil que tem uma alta porcentagem de dominância, de predominância em um único estilo e os outros com valores bem abaixo. Então, nós dizemos que ele é perfil puro, porque ele só tem predominância em um perfil. Perfis cruzados são aqueles que têm um perfil principal e um perfil secundário. Tem pessoas que têm até três perfis predominantes, que são os três que vão dar lá acima de 26%, ok? Quais são os cruzamentos mais comuns? Os cruzamentos mais comuns são aqueles que estão lado a lado. Então, alguém que é dominante e analítico é comum, no sentido de que ele tem alguns aspectos de dominância e alguns aspectos de analítico. Não é o mais comum para o dominante, tá? Mas não é tão incomum assim. O mais comum para o dominante é ser dominante e influente. Esse é o mais comum, porque tem a extroversão, a variação, a praticidade, né? O que nós temos muitos influentes com o segundo perfil dominante e muitos dominantes com o segundo perfil influente. Para os influentes, o segundo perfil mais comum é o estável. O primeiro perfil influente, o mais comum é ser o estável, e o segundo mais comum é ser o dominante. Para os perfis estáveis, o mais comum é ser, como segundo perfil, o analítico, e o segundo mais comum é o influente. É muito comum o estável ter o segundo perfil analítico, por conta da introversão. Para os analíticos, o mais comum é ter o segundo perfil estável e o segundo mais comum é ter o perfil dominante, como segundo perfil. Quais são as raridades? Vamos ver se aqui no nosso grupo nós temos raridades. Dominante, primeiro, segundo, estável. Porque eles estão na oposição, percebam? Eles estão na oposição. Não tem nada que conecte dominante e estável. Eles são perfis antagônicos. A mesma coisa, influentes e analíticos. Eu não conheço até hoje, já apliquei em centenas de pessoas, para centenas de pessoas, não conheço nenhum influente que tenha o segundo perfil analítico, ou algum analítico que tenha o segundo perfil influente. Esses são os raros, dominantes com segundo perfil estável ou estável em primeiro e segundo dominante, influente e analítico
né? Como os primeiro e segundo influente, segundo analítico ou vice-versa. São os mais raros que nós encontramos entre os perfis cruzados. Existe um número muito baixo, muito pequeno de pessoas que podem ter os quatro perfis, empate, 25% de cada. Isso aqui é raridade mesmo. Se nós temos aqui a pérola negra nesses cruzamentos antagônicos, nós teríamos a pedra rosada, né? Aquela pedra, a pérola rosada, como aquela mais rara impossível, né? Então, a maior raridade são as pessoas que têm empate nos quatro perfis. Até hoje, nas centenas de aplicações que eu fiz desse assessment, eu encontrei uma pessoa com essa característica do perfil DISC inteiro. Mas ele me disse, essa pessoa me disse, é um líder, inclusive, de equipes, ele me disse que ele trabalhou para se tornar um perfil DISC 100%. Ele disse que fez esse teste há muitos anos atrás e ele vai olhando para as características de cada um dos perfis para alcançar. Ele inicialmente era de natureza, né? Naturalmente ele era um perfil dominante e ele buscou os outros perfis para complementar. É o ideal? Não, né? Porque há um sofrimento de um dominante tentar ser estável, um sofrimento do estável tentar ser um influente ou entre outros aí. Então, nós saímos da nossa autenticidade. Então, não há, primeiro, não há perfil mais interessante do que o outro, um melhor do que o outro, não há cruzamento melhor que o outro. Estou falando das raridades, mas não há o que é melhor do que o outro. Há você, né? A minha pessoa sou eu, é você, você é único, eu sou única e nós somos quem somos. Não vamos tentar forçosamente encontrar outro perfil, as características, as qualidades do outro perfil, para ser uma pessoa disque, né? Com todas as qualidades. Nós vamos herdar também, adotar também os defeitos. Então, é importante nós entendermos que isso aqui não é um objetivo de vida, ser quatro perfis, né? Atender aos quatro perfis. A ideia é somente ser você, entender o que, né? Quais as características, sendo você características que são importantes para o seu trabalho, sabendo que nós somos humanos e que nós temos defeitos ou vulnerabilidades, como qualquer pessoa, e que nada disso vai dizer se eu vou ter sucesso ou não. Aliás, nós já falamos sobre isso. O DISC é um assessment neutro, que não indica se você vai ter sucesso, se você vai ter fracasso na sua vida, não indica se você tem inteligência emocional, se você é uma boa pessoa, se você tem caráter. Não é isso. É a partir daquilo que nós conseguimos enxergar, daquilo que nós conseguimos que seja visível de comportamento que nós temos. Então, não se preocupe em ser perfil único, puro, cruzado, antagônico, ou se você tem os quatro perfis nas suas características pessoais, nos seus modelos mentais. Aliás, traz isso, vai guardando aí, traz isso para a nossa mentoria, que isso vai ser muito bacana de discutir. Certo? Nós nos vemos então na próxima aula, em que nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre comunicação e liderança a partir desses quatro perfis. Eu te vejo na próxima aula.